Bem-vindos a Investir Eu Preciso, meu nome é Felipe Carvalho e vamos direto ao ponto. Esse vídeo foi inspirado num comentário que fizeram num outro vídeo que eu já fiz sobre esses investimentos e a pessoa estava dizendo: eu gosto de ter investimentos que têm regras quantitativas, que têm regras claras. Então eu gosto de investir tanto no Kizu 11 como no IFIE 11. Eu me sinto confortável dessa maneira. E aí eu li esse comentário e eu fiquei pensando, mas o mercado de fundos imobiliários brasileiros não é tão grande. Será que investindo nesses dois fundos que eles tentam fazer às vezes de ETF e eles pegam bastante do mercado imobiliário como um todo, será que não vai ter muita sobreposição? Ou seja, investir no Kizu 11 não vai ter vários fundos que o Kizu 11 investe e também estamos no IFIE 11? E foi isso que eu quis responder nesse vídeo. Se vocês quiserem saber mais detalhes sobre cada investimento, Kizu 11, IFIE 11 e até do XFIX, vou deixar aqui o link para os outros dois vídeos que eu já falei sobre esses investimentos. Então eu vou dar uma rápida pincelada aqui sobre eles. Vamos falar aqui primeiro sobre o Kizu 11. Kizu 11 é um fundo de fundos que ele busca seguir o índice Suno 30, que é um novo índice que a Suno criou para ser uma referência dos fundos imobiliários. Cada fundo imobiliário que está dentro desse índice, ele tem uma participação igualitária. Então são 30 fundos com cada um participando de 3,33% aproximadamente. Essa é a carteira teórica do índice. O Kizu 11, que é um fundo de fundos, ele tem que 80% do fundo dele seguir essa carteira, 20% o gestor pode ter uma gestão mais ativa. Então ele dá um pouquinho de nó porque ele é passivo, mas na verdade ele é ativo também. Tanto é que na classificação Ambima de fundos imobiliários ele está como gestão ativa. E o IFIE 11 ele veio para seguir o índice IFIE, que foi um índice criado pelo Banco Inter. Então o Banco Inter criou um índice com algumas regras aqui de investimento. Tem que ser 2/3 do patrimônio desse índice tem que estar investido em fundos classificados para a renda. E tanto o Kizu 11 como o IFIE 11 eles partem do IFIX e eles fazem alguns filtros adicionais. Então, como eu já falei, nos outros vídeos está mais explicado, eu só quis dar uma passada rapidamente sobre o que é cada um desses investimentos para tu ter uma ideia, mas se tu quiser mais detalhes, vai nesses outros vídeos. E o que eu fiz então? Vim aqui no Status Invest, peguei aqui a composição do portfólio de cada fundo, então eu peguei a data base que está aqui do quarto trimestre de 2020, obviamente a participação pode mudar mês a mês, mas eu acho que já dá para a gente ter uma boa ideia. Então eu fiz isso com o Kizu 11 e com o IFIE 11, e aí eu peguei e botei nessa planilha aqui do Google Sheets. Então os fundos que o Kizu 11 estava investido com a sua participação e os fundos que o IFIE 11 estava investido com a sua correspectiva participação. E o que foi que eu fiz? Eu percebi que tinham 19 fundos imobiliários que estavam com sobreposição, ou seja, eles estavam dentro da carteira do Kizu 11 e também estavam dentro da carteira do IFIE 11. Então a gente pode ver aqui a contagem são 19 e aqui eu botei o percentual que estava dentro da carteira do Kizu 11 e o percentual que estava dentro da carteira do IFIE 11. E a gente pode ver aqui que o IFIE 11 ele está muito mais concentrado nesses 19 fundos, porque só esses 19 fundos eles já compõem 82, praticamente 83% do patrimônio líquido do IFIE 11. Já o Kizu 30, por ter uma participação igualitária, ou seja, cada fundo na carteira teórica tem que ter 3,33%, ele é um pouco mais distribuído, ele é um pouco mais diversificado, que a gente pode ver que esses 19 fundos aqui que estão com sobreposição, eles correspondem a aproximadamente 60% da carteira do fundo. E não é nenhuma surpresa essa concentração mais no IFIE 11 do que no Kizu 11, já que na metodologia da montagem do índice IFIE, ele é ponderado pelo valor de mercado, em que pese que o Kizu 11 ele é ponderado de forma igualitária em todos os 30 fundos. E o que mais que eu olhei aqui, se eu fosse investir R$10.000 e fosse botar, quero dividir, não sei qual que vai ser melhor, eu quero dividir nos dois, quero botar 50% no Kizu 11, 50% no IFIE 11, ou seja, R$5.000 em cada um. E aí o que ia acontecer na verdade? Lembra que a gente tem 19 fundos que tem uma sobreposição, então estão investidos tanto na carteira do Kizu 11 como na carteira do IFIE 11. E aí, quando a gente distribuísse por ativos, ia ficar aqui, na carteira do Kizu 11, o MOL 11 ia ter R$179,50. Já na carteira do IFIE 11, porque era uma participação muito menor, 1,91%, ele ia ter R$95,50 investidos nesse fundo. Então, eu fiz essa distribuição para cada um desses fundos, mas fica mais fácil da gente ver aqui num gráfico. Então, a gente pode ver aqui, no gráfico é bem fácil da gente ver. Cada um daqueles 19 fundos que tem sobreposição, eu botei aqui embaixo. O
azul mais clarinho é qual o percentual que aquele fundo imobiliário representa na carteira daquele fundo de fundos. Então aqui, ó, o MAL 11 ele representa 3,59% na carteira do KIZU 11, aquele período que foi analisado. Obviamente essa não é a posição mais atualizada. Já na carteira do IFIE 11, o MAL 11 representa apenas 1,91%. Então a gente pode ver aqui, por exemplo, o QNRI 11 na carteira do KIZU 11 ele representa 3,12%, já na carteira do IFIE 11 ele representa 9,61%. Então tem uma diferença bem grande entre quanto que cada fundo imobiliário representa na carteira daquele fundo de fundos. E qual seria a participação real daquele investidor que resolveu dividir o dinheiro dele nesses dois fundos? Só analisando esses fundos que têm sobreposição, olha o que aconteceria. Qual é a participação real nessa linha verde desse investidor que resolveu tomar essa decisão de dividir o investimento dele meio a meio? Então, na verdade, aqui, ó, ele fica com um percentual que é misto entre o percentual que o KIZU 11 tem na carteira e o percentual que o IFIE 11 tem na carteira daquele fundo imobiliário. Então, a gente pode ver que a participação real desse investidor em cada um desses fundos imobiliários vai ser bem diferente da participação que ele acha que tem quando ele olha só a participação do IFIE 11 e a participação do KIZU 11. E aí, o que tá achando até agora? Antes de eu mostrar o último gráfico, eu queria só pedir para ti, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações, porque agora, no mês de abril, eu vou soltar uma surpresa, que é o projeto secreto que eu venho trabalhando, e eu acho que vocês vão gostar bastante. Então se inscreve, dá uma força pro canal e vocês também vão ficar recebendo essa novidade que tá chegando. Mas agora, voltando para análise, olha que legal. Aqueles 19 fundos que tem sobreposição nas duas carteiras, quando eu olho para o KIZU 11, a gente já viu, ele está praticamente 60% concentrado naqueles 19 fundos imobiliários. Já o IFIE 11 está muito mais concentrado naqueles 19 fundos, porque a metodologia dele, como eu já falei, leva em conta a participação de mercado. Então, praticamente 83% daquele fundo está concentrado em 19 ativos. Se eu não me engano, a carteira total do IFIE 11 tem 30 fundos imobiliários, mas como a gente pode ver aqui, 19% é praticamente toda a carteira do fundo. E a tua participação real daquele investidor que decidiu fazer um investimento meio a meio, na verdade ele está concentrado em torno de 71% daqueles 10 mil reais que ele resolveu investir nesses 19 fundos. Se a pessoa ficar confortável com isso, tudo bem, mas é importante que ela tenha noção de que isso é o que está acontecendo. Então, qual é a minha conclusão? Embora eu respeite o racional e eu sempre vou pregar aqui no canal que tu tem que ser o responsável pelas tuas decisões financeiras, tá convicto de um pensamento, de uma linha de raciocínio que quer seguir ela, beleza, tu vai ter que arcar com os bônus e com os ônus. Para mim, eu acho que não faz muito sentido, porque o que tu acaba fazendo quando tu investe nesses dois fundos? Tu acaba criando ficticiamente um terceiro índice que seria a concentração dessas duas carteiras. E o racional para esse terceiro índice não foi provado. Quando, imagina-se, né, que quando alguém procura criar um novo índice, que vai ter todo um racional por trás, que a pessoa fez alguns testes e verificou, olha, se esse racional tivesse sido aplicado no futuro, se esse racional tivesse sido aplicado no passado, esse índice teria um bom resultado. Na verdade, um resultado melhor do que o IFIX, porque senão, para que eu vou criar um índice que vai perder para o IFIX? Não, meu ver, não faz muito sentido. O Suno 30 tem um período muito curto de vida, mas segundo os testes que foram feitos pela Suno, eles relataram que ele teve uma performance melhor do que o IFIX, o que vem se confirmando nesses poucos meses de vida. Então, para mim, eu acho que tu tem que analisar os dois, ver qual faz mais sentido na tua carteira e escolher um. Eu, no caso, acabei escolhendo o KIZU 11, investi alguns meses atrás, está tendo um resultado bem bom aqui. Então, comparando a rentabilidade dos dois, a gente pode ver aqui, ó, que não faz muito sentido o gráfico, porque o período de vida, principalmente do KIZU 11, é muito pequeno. Então, a gente pode ver aqui, ó, que foi um foguete para cima, enquanto que o IFIE 11 está dando umas patinadas. Mas tomem muito cuidado com toda a popularidade que o KIZU 11 está ganhando. Não justifica, nenhum investimento justifica tu pagar qualquer preço por ele, por melhor do que seja o investimento. E aí, o que acharam desse vídeo? Concordam com esse racional que não faz sentido investir nos dois? Ou vocês têm uma tese que sim, faz sentido investir nos dois? Comenta abaixo e vamos aprofundar esse debate. Quem sabe o teu comentário vai ser a minha inspiração para o meu próximo vídeo. Mas o mais importante de tudo é lembrar, investir é preciso. Um grande abraço e até a próxima.